vez, poxa, agora eu não vou me recordar exatamente qual foi o episódio. Eu acho que foi no Vida Autêntica. Foi o né? último, o quinto. Uhum. A gente trouxe o aspecto de que para termos a vida autêntica, né, para a gente conseguir ter essa vida que nos faça valer de algo profundo, que nos traga um sentimento de vida enquanto se vive, a gente não pode se descolar da nossa realidade. Eu acho que é aí que entra novamente essa perspectiva de coragem. Porque a gente pode não se descolar da realidade e não ter coragem nenhuma de viver nessa realidade em que a gente está inserido, ou a gente pode não se descolar da realidade e ter uma grande coragem, ou as pequenas coragens, para ter uma vida super interessante nessas circunstâncias a qual a gente está fazendo parte. Eu acho que a primeira pergunta que a gente começa a se fazer nesse papo, Rafuxo, é quais são as coragens que cada um de nós, enfim, nós enquanto amigos que conversamos aqui e nós enquanto ouvintes que depois vão trocar ideia com a gente, quais são as coragens que a gente precisa ter para que a vida interessante não seja algo para depois, não seja algo de quando as coisas derem 100% certo, não serem quando, né, a coragem não ser somente quando eu estiver pronto para viver o grande sonho, né? Qual coragem a gente precisa agora para realizar o sentido de vida agora, para que a vida seja interessante agora? Você estava me falando esses dias, Afuxo, tá te pegando de surpresa aqui, irmão. Vamos ver se tu leu esse livro mesmo, cara. Você estava me falando do Arriscando a Própria Pele. Enquanto eu falava aqui, me veio esse título, cara. Não sei nem se tem a ver com coragem, mas me fez pensar nesse título, velho. O que você diz desse livro? O que você diz disso que eu disse também? Faz sentido para você, irmão? Cara, faz sentido demais. Porque quando a gente fala de coragem, principalmente nesse contexto que você trouxe de executar o que a gente precisa fazer, na verdade não é executar, né? É ter a coragem para fazer o que a gente precisa fazer agora, então no contexto de agora, contextualmente falando, para sair de onde a gente está, né? Se a gente se encontra em uma situação em que a gente precisa de coragem, significa que se a gente ficar ali na forma como a gente está, nada vai acontecer. Então, talvez essa coragem tenha a ver com a oportunidade de sair do lugar, né, de gerar alguma transformação, de sair de um ponto A e ir para um ponto B. Então, acho que, assim, contextualmente, a coragem, ela está sempre embutida no que você está vivendo naquele momento. Ela é contextual. Então, você está naquele momento precisando de coragem para aquilo que você está vivendo. Seja para realizar uma tarefa doméstica, uma coisa mais simples, seja para encarar um ambiente que é um pouco mais perigoso, sabe? Que você precisa passar por ali, por algum motivo, seja alguma situação que você acabou se encaixando, que você não se sente bem lá, e você precisa ter coragem de agir, seja alguma injustiça que você se deparou e que você se sente na obrigação de demonstrar, e você precisa de coragem. Enfim, acho que exemplos do que a gente poderia passar a semana falando sobre, né? Mas, principalmente nessa coragem, nessa necessidade de coragem, é onde a ação se faz importante. E no Arriscando a Própria Pele, cara, que é um livro espetacular, assim, acho que dos últimos livros que eu li nos últimos anos é o melhor disparado. Eu confesso que é um livro que é um pouco mais complexo do que eu estou acostumado a ler, então eu li ele bem devagar, demorei aí mais do que eu demoraria, que eu demoro para ler outros livros. Isso é bom, muito bom. Eu tentei absorver o máximo possível. E, cara, eu acho que ele tem tudo a ver com esse ponto, porque a coragem acaba sendo onde nós mesmos depositamos o nosso risco, né? E a relação da coragem, nesse sentido de arriscar a própria pele, é colocar a sua pele para jogo, né? Se colocar em risco, mas não necessariamente um risco de morte, um risco de alguma coisa perigosa, mas colocar algo que é valioso em contrapartida de uma ação que você está tomando. Então, por exemplo, no livro ele diz que não faz sentido você dar uma reputação positiva ou alguém ser considerado uma pessoa muito importante se tudo que ela fez não teve nenhuma consequência para ela. Um exemplo que ele fala é que se você paga alguém para te dar conselhos e essa pessoa não corre nenhum risco ou ela não se prejudicaria em nada por te dar aqueles conselhos, porra, não vale a pena você pagar ela, entendeu? Não tá justa essa relação. Inclusive isso daí se relaciona com o que você disse no início, né? Coragem tem a ver com ação.
Ou seja, se eu não tenho um ponto de partida de ação para te dar um conselho, eu estou partindo de um conceito. E coragem não é um conceito, é um fenômeno, né? É movimento, né? Como você trouxe, do A para o B. Não, é exatamente isso, Gui. É exatamente isso. Porque, da mesma forma que se eu te falo uma coisa, eu falo, Gui, ó, eu não estou no seu contexto, eu tento ter empatia, mas eu não sei o que você está vivendo. Então, como que eu vou falar para você o que eu acho que você deveria fazer, sabe? Não, você tem que fazer isso que vai dar certo. Eu falo, cara, como que eu vou falar isso para alguma pessoa, sendo que, sabe, eu vou só jogar assim, eu acho que você deveria fazer, mas eu não sofro nenhuma consequência caso dê merda para você, sabe? Então, o primeiro ponto que ele coloca é esse. Entenda que se a pessoa não está arriscando nada pelo que ela está falando, aquilo tende a não ter valor. Aquilo tende a não ter valor. E aí também tem uma outra contrapartida, de que às vezes a gente tem pessoas muito corajosas por conta da posição que elas estão hoje. Então, o contexto delas é um contexto de mais de privilégios, que por algum motivo ali, sejam motivos válidos ou inválidos, elas estão numa posição de poder, e os riscos que elas tomam, que para nós seria muito grande, para elas é pequeno. E aí ele traz de quem questiona, assim, quem valida o especialista, sabe? Quem fala que o especialista em algum assunto é de fato especialista? Quem julga o juiz? Sabe? Quem vai julgar o juiz? Pô, claro, se a gente for parar aqui para falar sobre regulamento civil e jurídico, a gente vai saber quem julga o juiz. Mas eu digo assim, sabe? Se uma pessoa é considerada uma especialista em um assunto, quem vai dizer que ela está errada? Sacou? Mas nesse sentido. Então a coragem, eu acho que ela tem primeiro duas coisas nesse papo que a gente está falando aqui, né? E aí você vai me complementar. Primeiro que ela é contextual, ela precisa ter a ver com o que você está fazendo. E que segundo, ela precisa ter sim um risco inerente àquilo, né? Se a pessoa ela tem uma atitude corajosa e ela não corre nenhum risco que seja ali colocar alguma coisa sua em jogo, talvez não seja de fato uma coragem verdadeira, seja uma imprudência, né, em algum aspecto.